Nada de barriga aqui, eu não tô barrigudo não, né? Olá, bonitas e bonitos, com esta frase maravilhosa. Começamos agora de verdade a segunda temporada do seu podcast favorito, o Cadê o meu RG? Confesso que continuo procurando o meu RG, uma temporada seria pouco, né? Afinal, faz 25 anos que eu deixei na maternidade, mas faz quase 51 que eu nasci Maria Silvia, mas já fui filha de fulano, irmã de ciclano, casada com Beltrano, mãe dos rebentos, e agora eu tô tentando ser a Maria Silvia de novo. E hoje eu tô muito feliz. Falei que não tinha nem roupa pra isso, não tinha nem pele pra isso. Tô aqui conversando com o querido que topou essa aventura louca aqui que eu inventei. Tô aqui com... Eu sou Bruno Chamochumbi, é tudo com CH e nós estamos juntos nesse encontro muito legal. Eu sou publicitário, comunicador multimídia e também não sei onde é que tá meu RG, viu, gente? Se alguém souber, se alguém encontrar por aí nas estradas da vida, por favor, me avise. Esse é o Bruno maravilhoso que topou sentar nessa mesa, topou a pergunta queima-roupa. A gente continua no mesmo esquema, uma pergunta queima-roupa, o nosso convidado vai falar. Ou você olhe lá, hein? Você olhe lá, olhe lá. Ó, seu Bruno. E eu vou falar uma coisa pra você, antes da gente começar, que você é o meu segundo convidado do gênero masculino. Opa! E as pessoas do gênero masculino pra sentar nessa Isso mesa... aí é o que você acha. E as pessoas do gênero masculino pra sentar nessa mesa tem que ser porreta, senão não tem. Eu agradeço, Tá? fico muito feliz. O Bruno, além de publicitário, do que ele falou aí, ele é pai. E isso me interessa muito. Ele é pai, presente, né? E tá. Mas vamos à pergunta, depois a gente conversa. Ah, tem pergunta. Tem pergunta. a primeira, hein, Oh, Bruno? meu Deus, é a queima-roupa? Vamos lá. É a queima-roupa. Ó, você não queime muito minha roupa, hein? Não, né? Porque é melhor do que queimar roupa do que queimar outras coisas. Depende da pessoa. Depende. Vamos lá, seu Bruno. Passado, lição ou sentença? Lição. Passado é uma lição. Passado é um marco que a gente precisa olhar, gostar, perdoar, entender, ver ele passando diante da gente mesmo. Então é uma lição que não pode ser determinante para a gente seguir, mas que acaba sendo, né? O passado, ele tem tantas coisas a ensinar, né? E como diz a música que é cantada pela banda Francisco Elombre, que eu adoro, todo dia à noite, o passado, toda noite o passado o presente se torna passado. Sim. O hoje se torna passado, todas as noites. Né? Então todo dia quando você vai se deitar, o dia que passou já virou o passado. De quem que é essa música? Francisco Elombre. Ah, lá, produtora. Põe aí que é Põe maravilhosa. aí, produtora. Não. Depois procura pra gente. Ou senão ela cita aqui embaixo o nome da Isso, música. vamos Não lá. todo dia à noite, no fim do dia, o presente se torna passado. É fato, né? É lindo isso e é verdade. O passado, ele não pode ser tão determinante a ponto de a gente não conseguir seguir pra frente. De paralisar. Exatamente. Mas você acha que nunca é uma sentença, nem quando vem como sentença? Sim, mas as sentenças muitas vezes podem ser mudadas, né? Ou compreendidas como o que é meu, o que é do outro, né? O meu passado, por exemplo, ele não é só meu. O meu passado, por exemplo, vem muito a carga dos meus pais, né? Que eu, com 40 anos, é que eu fui entender que eu tinha que olhar para a vida e para o passado pelo prisma dos meus pais. E eu sempre comento isso em todas as entrevistas que eu falo sobre essa questão da ancestralidade, da memória, da família, da tradição e dessa carga que muitas vezes não é só genética, é afetiva também. Eu tive que perdoar meus pais por coisas que eu achava que eles tinham feito errado, ou tive que colocar mesa para os meus pais, né? Eu digo que a mesa mais bonita que eu pus até hoje na minha vida foi muito recentemente. Eu fiz um café maravilhoso com bolo, com pão, com frutas, com tudo, como se fosse uma oferenda mesmo que a gente acaba fazendo para santo. Bem físico. Fiz e também no meu coração. Que legal. Que a gente faz isso para santo e para tanta coisa, sim. independente da religião, cada um com a sua oferta cada um com a sua. e a sua oferenda. E eu fiz isso para os meus pais, porque a gente precisa liberar também essa conexão e esse amor de perdão, de entrega. É muito emocionante. E eu tive que fazer isso, olhar para eles e falar assim, nossa, eles fizeram tudo que foi o melhor. E por muitas vezes, o passado dos meus pais, meu pai
que falece quando eu tenho 4 anos e que me traz um sentimento de abandono, ou minha mãe, viúva, com 33 anos, que ao invés de ficar em casa fazendo bolo, ela era do mundo. E ela foi trabalhar de backing vocal do Tom Jobim, ela foi cantar com Cazuza, ela foi viajar ao mundo e deixou a gente sob os cuidados dos nossos avós. Foi a melhor coisa que ela podia ter feito naquele momento. Então a gente tem que agradecer e olhar para frente. É preciso olhar, sim. E eu falo isso porque muitas vezes havia esse estigma. Muitas vezes na minha família tinha gente que não dava bola pra gente porque nós éramos filhos de uma mãe não convencional. Eu li isso no seu livro. Então, a gente teve que aprender a viver com isso e, né? E lidar. E lidar muito mais e olhar pra nossa mãe e falar assim, graças a Deus que ela não é convencional. Quem tá errado é essa pessoa que não entendeu o amor da coisa, né? E aí chamei o Bruno, e o Bruno topou e foi sensacional pra mim, sensacional. E ele me falou, eu falei, me fala um pouco de você, da sua bio, porque eu conheço ele e tal, mas a gente, né, eu queria saber o que ele queria que eu conhecesse dele. E ele me falou do livro dele. Aí eu entreguei um livro. Aí ele mandou um livro. Conhecer aí eu mandei um livro. E eu li o livro de ontem pra hoje. Você jura? Juro. Você pode perguntar? Você leu o livro? Faz prova do livro que eu vou te falar. E aí uma das coisas que mais me chamaram a atenção no livro dele, até anotei, mas nem preciso ver, é essa mãe livre. Uhum. Eu tenho inveja das pessoas livres, de fato. Eu tenho um livro tatuado no meu ombro. Eu acho uma das coisas mais importantes na nossa vida é a liberdade. Seja ela qual for, mas a liberdade é importante. E eu fiquei com inveja da liberdade da sua mãe. Eu acho, como mãe hoje, que ela deve ter passado por vários dilemas para conseguir ser livre, entendeu? Mas toda pessoa tem dilema, quem é livre, quem não é. Mas a escolha de ser dono de sua própria vida, de suas próprias opiniões, das suas próprias vestimentas, das suas próprias escolhas cotidianas, é um trabalho hercúleo. É um trabalho que você precisa ter vontade mesmo. E você fala uma coisa no seu livro que eu acho muito interessante, e eu passei por isso, porque meu filho é artista, né? E é muito engraçado, porque quando meu filho passou na Unicamp, e eu falo isso com muito orgulho, meus 2 filhos fazem Unicamp, um fez, já se formou, outro tá fazendo ainda. E aí as pessoas, no Luca, que é o meu mais velho, e ele é artista visual, as pessoas chegavam e falavam assim, o que o filho tá fazendo? Tá fazendo Unicamp. Nossa, que legal, o que ele tá fazendo no Artes Visuais? Bom, né? Mas assim, era nítido a cara da pessoa. E você cita isso no seu livro. As pessoas não lidam bem ainda, infelizmente. Eu não falo as pessoas, mas a sociedade não lida bem ainda com artistas no aspecto mais amplo da palavra. Os artistas ainda são muito enigmáticos para as pessoas. Os artistas, eles ainda são um bicho diferentes, eles são esquisitos. Isso. E no fundo, pessoas com alma de artista, que eu sei que você tem, eu tenho. Hoje eu me reconheço nitidamente com uma alma e com uma postura artística muito forte. Principalmente a partir da pandemia, eu tive uma aceleração gigantesca desse processo do comunicador, do cara que gosta do palco, que não tem a vergonha da hora que liga uma câmera, de brincar, de sorrir, de falar. Eu nasci para isso. Para que eu vou? Mas olha que sorte sua você ter uma mãe que te deu a liberdade para isso, entendeu? Sim. Porque se a gente encontra a pessoa errada, às vezes, no meio do caminho, é isso que eu falo do passado. Às vezes vira sentença, entendeu? É claro que a gente pode dar um plot twist, que é uma palavra que eu aprendi com a minha filha mais nova, que é... Desculpa. Entendeu, gente? É que a gente tem que continuar sendo moderno, entendeu? É um plot twist, a gente pode fazer da sentença uma lição, entendeu? Mas eu acho que, às vezes, depende de como a gente encarar o nosso passado, ele vira sentença. Sem dúvidas. Para mim, ter perdido um pai aos 4 anos, sim, foi uma sentença de que a nossa vida, por exemplo, econômica, financeira, seria muito diferente. Porque meu pai, ele se formou engenheiro agrônomo pela Exalc USP com louvor. Ele veio como um aluno com 19 anos para Piracicaba, ganhando uma bolsa do governo brasileiro e peruano. Um super aluno, um cara super estudioso, concentrado, que lá com 15 anos decidiu que queria aprender português. Ele estava... A vida dele estava totalmente dirigida para essa história. E talvez para o sucesso também, né? Na carreira, aí, né? A gente teve que entender que a nossa vida não seria tão fácil, porque o nosso provedor morre. Você acredita que até hoje eu tenho que lidar com os dilemas que o dinheiro traz? Porque, obviamente, a minha relação com o dinheiro, a relação dos meus pais com o dinheiro, de um eu não vi. Ele não pôde ter a relação do sucesso que o dinheiro da carreira dele traria.
E minha mãe, como artista, não sabia nada, né? Eu brinquei hoje, eu não sei fazer conta de 2 com 2, mas eu tenho aprendido e tenho me apropriado disso e entendido que, inclusive, né, quando você fica sem dinheiro ou faz uma manobra financeira errada na sua empresa, tudo isso, isso também faz parte do futuro, do que você está aprendendo hoje para mudar amanhã. Sim. É se desapegar disso e eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. E aí você contando essa história do pai, de você ter perdoado seus pais, ter feito a mesa e tal, e isso reflete em você como pai também, né? Sem dúvidas. Eu tenho um capítulo do meu livro, que é no começo também, que Ele fala... é pai de muitos, tá, gente? Eu adoro gente que é mãe e pai de muitos. Eu sou Adoro pai ter muitos oficialmente de 3. Fora o tanto de pessoas que eu ensinei como numa postura mais paterna, né? De pessoas que trabalharam comigo, estagiários, pessoas que eu ensinei do zero. Eu sou um cara muito amoroso e carinhoso com as pessoas que estão à minha volta. Eu gosto de tê-las assim no meu abraço. Sim. Isso, inclusive, foi motivo de uma crise que eu tive no ano passado, que eu falei, gente, faz 25 anos que eu trabalho, faz 20 anos que eu tenho empresa e eu sempre cuidei muito de cliente, de fornecedor, de funcionário, e mudei um pouco minha forma de trabalhar. Eu fiquei um pouquinho mais assim, mais, não sei se a palavra é frio, mas mais objetivo na questão do trabalho, mas no lado pessoal, né? Tem esse capítulo que eu falo no começo, que é o pai que ficou. Eu sou o pai que ficou. Eu tive o pai que foi embora. Isso. E eu sou o pai que ficou. Isso. Eu tenho um filho de 20 anos, um de 12, um de 10, e eu sempre estive muito presente, né? A minha presença... talvez eu não tenha sido o pai que brinca muito, eu sempre tive um pouco de dificuldade a partir de dado momento. Eu sempre brinquei muito enquanto criança. Mas depois de um tempo, você vai para uma responsabilidade que, inclusive, já foi motivo de muita terapia, muita coisa, porque eu estou reaprendendo a brincar despretensiosamente, porque eu já brinco trabalhando, eu já brinco com tantas coisas, eu tenho tantos hobbies misturados com o trabalho que eu fui perdendo um pouco. Mas eu sou o pai que abraça, que beija, que leva pra passear, que leva na escola, que vai vê filme. Futebol. Eu nunca fui o cara, a mamãe faz isso, eu faço aquilo. Não, eu sempre troquei fralda, fiz tudo. Então, me envolvi, sei cozinhar pra neném, sei fazer tudo. Porque eu não vejo tanta diferença do que o pai faz, do que a mãe faz. Existe, e precisa ser respeitado, uma diferença energética. Sim. E de conexão. A mãe leva a criança 9 meses no ventre, obviamente que ela tem uma conexão um pouco mais sensível, né? Como dizem em espanhol, sencia, né? Mas mãe é uma coisa séria, né? A gente vê isso no seu livro, o quanto você cita sua mãe, né? O quanto ela está envolvida em tudo que você está fazendo. E toda mãe é isso. Por mais que o pai seja incrível, a mãe também, a mãe tem algo sempre a mais. Sim. E a gente tem que entender esse papel na sociedade, né? Que também, no meu olhar, é um pouco do papel do que a mulher pode fazer de diferente pelo mundo, né? A mulher, ela tem o portal da vida, é por ela, é Sim. pelo corpo dela que a vida se estabelece, né? E a partir disso é o corpo da mulher que alimenta, né? Uma criança, hoje eu estava falando com uma pessoa que trabalha comigo, ela falou, minha filha tem 2 anos e meio e ela continua amamentando. Por mim, se ela amamentasse até 18 anos, eu dava um jeito de dar o leite, porque é uma conexão tão amorosa, sim, né? Sim. Tão cuidadosa e tão natural, que vai totalmente indo no contraponto de tudo isso que a gente vê hoje, né? Uma comunicação que não precisa de palavra. Não. Então é maravilhoso. E, assim, aí você... Eu mamei até 5 anos no peito da minha mãe, tá? Anotem isso. É a cara da Bel. Minha mãe, nossa. E na rua também, né? Não tem problema. Não tem problema. Não. Era a cara da Bel. E você acha assim, aí você fala que eu vejo essa conexão com a sua mãe, muito intensa, vejo essa conexão com seus filhos, mas vejo você um workaholic também. Eu tive Chegou uma... agora que você falou aí, faz 20 anos, tal. Chegou a pesar sério isso agora? Pesou na pandemia agora. Que você teve que ficar Não, quieto? na pandemia eu não fiquei quieto, não. Na pandemia eu servi. Na pandemia, quem precisava de mim e eu tivesse o tempo, eu não pensei quanto era. Eu tinha que sobreviver, obviamente, né? Porque eu tive uma mudança de estrutura da minha vida muito grande, né? Eu tinha um escritório de 80 metros quadrados, chiquérrimo,
maravilhoso, e eu vendi esse escritório. Eu tinha um escritório todo decorado, com a mais alta arquitetura, no prédio mais chique de Piracicaba, que era o Trio Lindenberg. Eu vendi, entendeu? A minha vida mudou, mas eu tava bem, e tava todo mundo bem na minha casa. E eu não parei quieto, não. Eu fiz um estúdio de lives, onde a gente fez mais de 300 lives, eu e a Júlia Simões. Todos os dias a minha casa tinha uma comida chegando de algum restaurante. Ai, que Eu tava ajudando as pessoas com o que eu tinha de bom. E aí é que eu despertei. Pra quê? Falei, gente, eu sou um comunicador. Chegava a feijoada para eu divulgar, eu dava o número do telefone, o endereço, eu fazia lá o Delivery Show, com CH. eu vi. Aí no outro dia vinha a salada, não sei o quê. Eu tava comendo super bem, provando tudo. Aí você fala, nossa, não tava cobrando. Eu percebi. Gente, os restaurantes, só na cidade de Piracicaba, 200 estabelecimentos fecharam as portas durante a pandemia. Segundo dados oficiais das associações, né? Piracicaba, não só Piracicaba, mas é a PAFLAR, né? Associação Piracicabana de Alimentação Fora do Lar. Um monte de gente fechando as portas e outros lutando com o delivery. Eu tinha minha comunicação, meu celular, minha mesa, eu filmava tudo, divulgava, dava o telefone. Fizemos as lives, juntamos as forças com a Júlia Simões, com mais uma série de empresários. A gente fez o que a gente pôde. Quando eu fui sentir que você 25 anos de trabalho, mas porque o workaholic, eu não acho que seja uma adicção, não é um vício. É você ocultar outras áreas da sua vida que você não quer olhar para elas. Então esse foi o meu caso, né? Mas então, você acha que voluntariamente ou involuntariamente você não olhava? Os dois. Isso é individual, cada um tem a sua. Mas eu fui sentir isso no mês de outubro do ano passado, quando eu inaugurei a 6ª edição do Vila de Arte Decor, e eu me vi passando dias e dias e dias organizando coisas e coisas e coisas e coisas, mesmo tendo uma equipe enorme, e a equipe trabalhando, mas tudo vinha para mim, e eu falei, gente, não tá fazendo sentido. E aí eu tive uma crise aguda, que nunca me aconteceu. Eu comecei a ter suadouro, eu tive 3 crises de pânico, uma em outubro, uma em dezembro, uma em janeiro. Aí eu falei, eu preciso mudar essa estrutura. Eu mudei totalmente a minha estrutura de projeto, de vida. Coincidentemente, não acho que seja coincidentemente, mas coincidentemente na empresa eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, uma executiva, enfim, que ficou 10 anos comigo, a Fabiane, e ela decidiu que ela ia para uma outra empresa, inclusive parceira nossa, para trabalhar, e ia sair da empresa. Depois de 10 anos, ela que tinha todas as chaves, as senhas, as coisas. E aí eu me vi realmente na necessidade de ser dono da minha própria vida, efetivamente. E a partir desse processo, eu entendi que antes de tudo eu tinha que ter um trabalho um pouquinho menos complexo, de tantos caminhos e meandros que só eu sabia fazer. Então eu fiz coisas em 25 anos de trabalho e 20 de empresa que pouquíssima gente teria feito tão misturado. Um show de Natal que circulou o Brasil e que continua circulando vários lugares, super bem produzido. Ao mesmo tempo uma mostra de arquitetura, uma feira, monte de consultorias para grandes empresas, um monte de projeto, programa de rádio, gravação de vídeo, eventos, consultoria, tudo misturado e tudo funcionando porque tinha um grande time, mas ao mesmo tempo passando na frequência do meu cérebro. Resumo da ópera. Pifou. Pifei. Claro, pifou. E se reinventou? Conseguiu? Rápido, mas eu respeitei 2 meses como se fosse um luto, uma coisa assim. Obviamente tem questões pessoais que também aconteceram, né? O casamento acabou, outras coisas, mas no trabalho, efetivamente, eu tinha que viver um luto de encerrar aquela história. Um tipo de trabalho que é tão complexo, que ele tem tantas pecinhas e que eu sempre soube fazer. A partir de um momento eu não queria que ele fosse tão complexo. Continua sendo complexo, porque o meu tipo de trabalho é trabalhar com projeto, além da comunicação, né? Com consultoria, com reerguer empresas, erguer imagens. Mas eu percebi que eu tinha que fazer de uma forma diferente. Eu tinha que ter tempo para mim, para minha saúde. Então hoje eu estou mais firme na academia. Nos últimos 2 anos já foi isso. Eu estou mais firme na academia.
eu estou sabendo me alimentar melhor, as minhas relações pessoais vêm sendo recicladas de uma forma mais consciente, onde a gente decide que a gente não vai seguir com algumas pessoas mais e que tá tudo bem, sem mágoa e sem problema, né? Sem problema nenhum. Entendi. Você acha que você... Tá na hora, produtora? Já foi? Mas é muito rápido. Mas calma, nós temos Calma que tem a pergunta final ainda. Temos o nosso final. Falei demais, né? Não, adorei, adoro falar. Por isso que eu fiz o podcast, entendeu? Porque num determinado momento da minha vida, a gente estava conversando isso antes de começar, eu descobri que eu não sei se eu era comerciante, como se chama, né? Porque hoje mudaram o nome de comerciante, né? Não se chama mais comerciante. Não, né? Empresário, empreendedor, tem várias, que são várias nuances. Não, mas quando eu era criança era empresário, era comerciante, que o meu pai sempre foi, e eu fui colocada nessa posição, chegou uma hora, eu falei, mas eu não sei se é comerciante só que eu quero ser. E daí eu sentei e eu sabia cozinhar e falar. Cozinhar, eu prefiro continuar cozinhando para os meus, e vou falar com todo mundo, entendeu? É isso aí, você é uma comunicadora. E daí, seu Bruno, aonde está seu RG? Já que eu estou procurando o meu, aonde está o seu RG hoje? Olha, eu não sei exatamente onde, mas eu imagino que tem um caminho para eu seguir. 2024 é o ano do retorno ao eu e a quem somos de verdade. Eu tenho lido e ouvido algumas coisas que relacionam muito este ano. E aí até nas tendências de marketing, de comunicação, que é o que eu trabalho, a ancestralidade. Onde é que a gente vai beber a fonte da vida? Então eu pretendo fazer uma viagem para onde meu pai nasceu, que é Lima, no Peru. Eu tenho ido muito para São Paulo, encontrar um pouco dessa juventude, dessa adolescência que a minha mãe teve em São Paulo. E reconhecidamente acho que essa tendência é um pouco de um grito que as pessoas têm como um contraponto a tantas tecnologias e opções e informações, e no fim do dia o nosso cérebro está derretido. Uhum. Eu fui visitar a Casa Cor esse ano lá no Conjunto Nacional, e você vê ambientes decorados com um monte de coisa maravilhosa, mas tem ali um galho de árvore, ou tem uma cômoda que era da avó da arquiteta, que ela mandou pôr uma laca. Então o que acontece para mim é que o nosso RG vai precisar encontrar qual a origem dele, que é a certidão de nascimento. Exato. Para você ter RG, você precisa levar a sua certidão de nascimento. Então, o meu RG está nas mãos daqueles que me conceberam, daqueles que me fizeram vir ao mundo. É assim que eu enxergo a minha trajetória. E, obviamente, o RG dos meus filhos e das pessoas que hoje eu respondo, né, pela responsabilidade da vida delas, tá comigo. Então a gente precisa assumir nossos postos, né? Quem é filho, que seja filho. Quem é pai, que seja pai. Quem é marido, que seja marido. Quem é chefe, que seja chefe. Mas que não nos esqueçamos de sermos todos irmãos e olharmos para o futuro de uma forma mais leve, mais amorosa e mais possível. Hoje, se não der para fazer tal coisa, vai ser amanhã. E eu não vou mais levantar uma sobrancelha, porque eu já estou fazendo o máximo possível para aquilo. Isso não vai me tornar incompetente. Senão eu vou morrer do coração, eu não quero. E como dizia sua avó, que eu copiei do seu livro, e eu falo, pode perguntar para meus filhos, só não tem jeito para morte. Só não tem jeito para morte. Então, e às vezes até a morte é um jeito. E posso falar? Amanhã, se não der hoje, amanhã a gente finaliza. O importante não é só a urgência das execuções, é a competência das realizações. Então, eu acredito extremamente nisso. Muito obrigada. Amei. Adorei. Amei. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você ter topado. É claro, pode me chamar para mais 2, 3. Dá para gravar mais 2, 3 aqui. A gente manda, grava várias. Obrigada a vocês de novo por virem aqui. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no YouTube, dá o like. Fala pra amiga, fala pra avó, fala pra quem você trabalha, fala com quem você quiser, indique, pare para pensar onde está seu RG, pare para pensar na pergunta que a gente fez. É isso que eu quero. Quero falar, quero que vocês pensem, põem para fora. É hora disso. Como disse o Bruno, vai lá atrás, busca lá atrás, se precisar. Tá bom? E as mães e mulheres fazem muito isso, né? É? Muito. As mães e mulheres estão sempre carregadas de companhia, mesmo na solidão, mesmo sozinhas. As mães e mulheres nos ensinam que elas nunca estão sozinhas. Que lindo, que lindo. Obrigada.
Um beijo, gente. Tchau, Tchau. até a próxima.